Elas Feras e Curió Futebol Clube conquistam o campeonato da Copa Pilar de Futsal. As duas equipes se mantêm as campeãs em Pilar do Sul, né? A equipe do Elas Feras na categoria feminino e o Curió na categoria masculina. Conquistaram o título em suas categorias, então a gente vai falar um pouquinho sobre esses jogos, sobre os jogos da finais e sobre os títulos de Elas Feras e Curió Futebol Clube na Copa Pilar de Futsal. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, começando pelo feminino, Elas Fera vence o Futsal pelo placar de 4-2 na final, em um jogo que foi muito igual, principalmente no primeiro tempo. A equipe do Wolf começou melhor, marcando melhor, mas não conseguindo transformar essas chances em chances claras de gol, né? Enquanto Elas Feras, apesar de não conseguir criar tanta coisa, conseguiu criar algumas chances e uma delas bem convertida para terminar o primeiro tempo com 1-0. No chute, no rebote, a Fernanda faz 1-0 para a equipe do Elas Feras e termina o primeiro tempo assim. E meio que essa foi a tônica do jogo, né? A equipe do Elas Feras não chegou tantas vezes assim, mas quando chegou foi eficiente. E o Futsal até conseguiu fazer 2 gols, mas não aproveitou mais do que a equipe do Elas Feras, né? Principalmente em cenário de jogo, porque a equipe do Elas Feras conseguiu fazer o 2-0 com um passe da Duda, lindo passe inclusive, para Ingrid fazer o 2-0. A Andrea conseguiu fazer o 3-0 no chute de biquinho ali na saída da Débora. E a partir daí que o Wolf conseguiu se impor na partida, mas aí foi tarde. A Beatriz até conseguiu fazer o 3-1. E logo na sequência o Wolf sofre mais um gol, 4-1. É um golaço da Duda, um chute de longe. O jogo que estava morto depois do 3-0 parecia reviver com o gol do Wolf, mas o Elas Feras matou de novo. Ainda a Miriam conseguiu descontar o placar em 3-2, mas o cenário do jogo foi meio esse, né? Um jogo muito truncado, muito equilibrado. A equipe do Elas Feras aproveitou muito mais de suas chances e foi mais eficiente que a equipe do Wolf, muito mais eficiente. Sobre a equipe do Wolf, achei que conseguiu marcar bem em alguns momentos, mas com bolas não estava legal. Não estava legal. E achei que para reagir dentro da partida faltou um pouquinho do espírito de final, né? Achei que faltou um pouquinho daquela intensidade de que um jogo desse tamanho pede. E a causa disso é de duas uma, né? Quando você tem um jogo muito importante, você se pilha demais. E tem dois resultados para quem se pilha demais, né? Para uma equipe que se pilha demais. Ou ela vai corresponder a essa pilha, vai conseguir entrar dentro de quadra com o espírito de final, com a intensidade como a final pede, ou você se pilhar demais que você dá uma travada, né? É o contrário. O psicológico te pressiona tanto que você segura, você trava. E achei que aconteceu isso com a equipe do Wolf em alguns momentos, né? De sentir um pouquinho a pressão dentro da final. E o Elas Fera soube lidar melhor com essa pressão e conseguiu converter suas chances. E foi campeão merecidamente, né? Uma campanha que terminou com 3 jogos e 3 vitórias, 100% na competição. Melhor ataque, melhor defesa. E conquista o seu segundo título consecutivo na categoria feminina, né? Venceu o Municipal no fim do ano passado, também contra a equipe do Wolf. E venceu agora a Copa Pilar de Futsal na categoria feminina. Novamente contra o Futsal, mas mereceu vencer e conquistar a Copa Pilar e o seu segundo título consecutivo. E na categoria masculino, a justiça prevaleceu, né? No futsal, no futebol, a gente muitas vezes vê a justiça não acontecendo, porque o esporte como um todo, às vezes não é justo, né? Por detalhes, um time melhor perde. Mas esse título do Curió na categoria masculino foi a justiça prevalecendo, né? Foi a cereja do bolo de um campeonato muito completo. Venceu o Independente por 4-1 e conquistou seu bicampeonato da Copa Pilar. Antes do jogo eu tinha dado favoritismo de 65-35 a favor do Curió, mas que no primeiro tempo achei que esse favoritismo foi menor. O Independente me surpreendeu positivamente falando, né? Conseguiu marcar mais em cima, conseguiu incomodar a equipe do Curió, né? Não deixou a equipe trabalhar a bola com facilidade. Falei no jogo do feminino, né? Que faltou um pouquinho de espírito de final. O Independente entrou com esse espírito de final e entrou para competir, competiu bem, principalmente no primeiro tempo, mas sofreu um golaço, na verdade, do Curió com o Zé Lucas. Numa roubada de bola, ele saiu, levou quase no meio da quadra ali de esquerda, mandando na gaveta. Um golaço do Zé Lucas, um golaço, né? Tipo de gol que só craque faz, né? Tipo de gol que só craque faz, com a perna ruim, mandando na gaveta daquela distância. Fez 1-0 e assim, como eu tava dizendo, né? O Independente, ele fez uma partida justa, uma partida digna, competiu, mas o Curió tem muita possibilidade ofensiva, né? Eles conseguem fazer gol de muitos jeitos. Numa jogada individual, num chute de longe, ou numa jogada trabalhada. Então é uma equipe que você tem que se manter atenta os 40 minutos, senão você vai tomar. E numa bola que o Independente subiu, vacilou um pouquinho na marcação, não conseguiu voltar, né? O Kiko fez o chute, o Lucão defendeu, ele lançou pro Caveira e o Caveira achou o Bob sem goleiro. Um contra-ataque 2-0. No 3-0, mais um chute de longe, mais um golaço, dessa vez do Cré, né? Ele antecipa a jogada de pivô, rouba a bola e quase do meio da quadra, manda na gaveta. Um golaço do Cré para fazer o 3-0. E ali praticamente matou o jogo, né? Faltando ali 7, 8 minutos para acabar a partida. O Curió vencendo por 3-0 no placar, é difícil de você virar. E o Curió faz o 4-0, né? Para dar os seus números finais à partida. Mais uma vez o Caveira dando passe, fez uma ótima final. O Caveira também pro Bruninho fazer o 4-0. O Independente subiu a sua marcação, né? Foi pro tudo ou nada com o goleiro Linha.
conseguiu fazer o gol com o Pato, que é o goleiro, para descontar, né, para fazer o 4-1 num dos poucos vacilos do Curió no campeonato, né, não só no jogo, no campeonato, mas fez o 4-1 e ali o jogo já tinha praticamente acabado e o Curió conquista o seu bicampeonato municipal. Assim, sobre o campeonato do Independente, só mérito para a equipe, só mérito. Na primeira fase fez a terceira melhor campanha, apenas atrás de Curió e Transcarvalho. Nas oitavas derrubou o Arsenal por 4-2 no jogo que enfrentou um adversário de segunda divisão, né? Nas quartas enfrentou uma equipe de primeira divisão, que é o Boca Juniors, e goleou por 6-1, merecidamente passou. Na semi, outra equipe de primeira divisão, né, que é Meia Légua, e venceu por 3-1. E na final é derrotado pelo Curió, mas assim, é derrotado pela melhor equipe da cidade. Fez uma campanha muito justa, pegou só pedreira no mata-mata, né, equipe de segunda e duas equipes de primeira divisão. Fez um campeonato de muito mérito. Acho que o que faltou para a equipe dentro do jogo, né, dentro da final, foi aproveitar melhor as suas oportunidades, porque conseguiu criar, como eu disse, conseguiu competir, né, marcou bem em alguns momentos e conseguiu achar algumas chances, mas não fez, foi tomando os gols do Curió, como eu disse, né, de chutes de longe, é muita variação ofensiva, então é difícil de você marcar, é muita coisa para você marcar e muito tempo para você marcar. Acho que no segundo tempo a perna deu uma pesada também, isso atrapalhou, mas tem que sair de cabeça muito erguida a equipe do Independente dessa final, desse vice-campeonato, porque era uma equipe que a gente sabia que ia dar trabalho, mas chegar à final é outra história, né? Você imaginar o Independente na final era outra história dentro no começo da competição, e tem que sair de cabeça erguida para chegar com muita moral no Municipal, né? Para brigar pelo título da segunda divisão e também pelo acesso à primeira divisão. E o Curió, cara, como eu comecei a análise do masculino dizendo, justiça pura, né? Foi o melhor time do campeonato disparadamente, a melhor defesa com o Lucão fazendo uma final espetacular. Espetacular, o Lucão levou o prêmio de goleiro menos vazado do campeonato, mas fez uma final muito boa. As chances que o Independente conseguiu criar parou nele, né? O Curió só não sofreu mais defensivamente por conta dele. Foi também o melhor ataque da competição, a equipe, e teve o artilheiro do campeonato, né? Que foi o Felipe Boy, que fez um campeonataço. A equipe que menos tomou gol, a equipe que mais fez gol, a equipe com o melhor saldo, bicampeão da Copa Pilar e a equipe que mais jogou bola do campeonato, né? Que mais praticou futsal da maneira que o futsal merece ser praticado, né? Com bola no chão, com variação ofensiva, com trabalho, com treino, com muito treino, porque o que o Curió faz não é sorte, eles não se acham dentro de quadra por sorte, né? Se comunicam muito bem, não. Eles nem se falam às vezes. É pura memória de treino, né? De treinar o movimento repetidamente, é de estar 2 vezes, 1 vez por semana junto, treinando coisas novas, né? Treinando variações. E aí é mérito da comissão técnica. Eu queria deixar os parabéns também pro Tigrilo, né? Porque com o elenco que ele tem, com tantas peças de qualidade que ele tem, é fácil fazer jogar bola? Não é. Não é fácil fazer jogar bola, porque eu já comentei aqui no canal sobre o Curió, né? O que o Curió jogava antes e o que joga hoje é incomparável. Se o Curió de hoje pega o Curió de 1 ano atrás, 2 anos atrás, goleia. Goleia. Pelo futsal que joga, né? Pelo que aproveita bem as suas peças, né? Porque acho que antigamente o Curió ganhava, mas aproveitando pouco as suas peças. Pouco. Isso individualmente falando, né? E hoje você vê que tá todo mundo muito bem, todo mundo muito integrado ao elenco. Algumas peças têm pouco tempo de quadra, menos do que eu acho que deveriam, inclusive, mas quem é o treinador é o Tigrilo, ele tá fazendo um trabalho muito bem feito. E no meio de tantas peças boas, algumas ficarem 100 minutos é compreensível. E joga muito futsal, cara. E você olhar pro Curió é você olhar para um exemplo. Hoje, você olhar para o Curió é você olhar para um exemplo dentro da cidade, o que deve ser feito, principalmente na questão de treino, porque ninguém melhora sem treinar. Se até o Curió, que era a melhor equipe da cidade, melhorou treinando, por que a sua equipe não vai melhorar treinando? Porque os seus jogadores não vão melhorar treinando. Então, fica de exemplo, eu acho que esse campeonato, e todo mundo viu que o Curió apresentou nessa Copa Pilar de Futsal, e acho que tem que servir de exemplo para todo mundo, né? Para a equipe de primeira, para a equipe de segunda, para a equipe de terceira divisão, o quanto o treinamento, e o quanto a repetição, e o quanto o comprometimento fazem diferença no futsal, mesmo amador, mas faz muita diferença, né? Você vê que o Curió aumenta muito o nível, torna o futsal amador de Pilar do Sul cada vez mais próximo do profissional, com atuações desse nível que eles vêm trazendo quase todas as partidas. Então, parabéns ao Elas Feras pelo título, o futsal pelo vice-campeonato no campeonato feminino. Parabéns ao Curió pelo título do campeonato da Copa Pilar na categoria masculina e ao vice independente. Acho que todo mundo tem o que tirar de lição e o que tirar de bom dessas finais. Deixa aí o seu comentário, o que você achou desse campeonato. Inclusive vou fazer um ranking também, né? Não acabar nos vídeos de Copa Pilar no canal por enquanto, porque eu pretendo eleger os melhores jogadores e jogadoras do campeonato, então fica ligado no canal. Mas deixa aí o que você achou das equipes, dos campeões, dos jogadores e jogadoras também
deixa aí, deixa também um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!